Bom dia a todos. Vamos dar início então a esta conferência subordinada ao tema Educação e Formação em Portugal. Portanto, como é de vosso conhecimento, já vos foi entregue um programa, portanto, existem aqui 9 temas inseridos, portanto, dentro deste grande tema da Educação e Formação em Portugal, e, portanto, cada um desses temas, em que o primeiro será a evolução da educação e da formação em Portugal e na União Europeia. Portanto, cada um desses temas será apresentado então por grupos de 2 pessoas, está bem? Portanto, que irão aqui falar um pouco sobre esses temas. Relativamente à temática da educação e formação, e de algum modo também relacionado ao mercado de trabalho, é uma temática extremamente importante, extremamente atual. Enfim, atual é sempre, mas penso que hoje em dia, fruto da conjuntura, do contexto económico em que vivemos, é uma temática que assume, digamos, mais importância, pelo menos centra mais a importância das pessoas, da sociedade em geral, dos políticos, enfim, de uma forma geral, de toda a gente. De facto, Portugal tem condições, digamos, particulares, tem um perfil particular, portanto, no que respeita a esta temática. Quando comparamos os dados de Portugal, portanto, isto é um aspecto extremamente importante, naturalmente é do vosso conhecimento, mas nunca é demais destacar. Quando comparamos Portugal ao nível da União Europeia, por exemplo, ou ao nível da OCDE, portanto, aquilo que se verifica é uma diferença muito grande do nosso país face aos outros países. Não é? Porque os nossos níveis de educação e de formação são muito mais baixos. Só para citar, portanto, um valor, dispensando agora ao rigor estatístico, também não é isso que está em causa, mas só para termos uma ideia, portanto, da nossa população adulta, não chega a 30% de pessoas que têm o ensino secundário concluído ou mais. Pronto, digamos que esse valor andará em torno de 30%. Em termos gerais, os valores para esta variável, para este indicador dos outros países atingem 60%, 70%, 80%, em alguns casos quase 90%. Portanto, só isto dá-nos uma ideia muito clara da diferença que existe, tanto em termos de qualificação e em termos de níveis de educação em Portugal face aos outros países da União Europeia. Está bem? Portanto, esse é um dado que nós devemos ter presente e devemos refletir muito bem. Depois, e de uma forma muito rápida, as questões do mercado de trabalho, como sabem, portanto, são questões portanto, também bastante importantes, no sentido em que nós estamos confrontados com um nível de desemprego do qual não temos memória. Não é? Portanto, temos neste momento uma taxa de desemprego que ultrapassou os 10%. Mais uma vez, também ao nível da União Europeia, não é a mais alta, mas para lá caminha. Portanto, está entre, sei lá, as 5, 6 mais altas. Há uns anos não era assim. E, portanto, esse é um problema sobre o qual nós temos que refletir e a todos nós compete fazer algo no sentido de procurar entender esta situação. Não é? Porque é um nível de desemprego muito elevado e, por outro lado, quando se tenta procurar as soluções para ultrapassar este problema, não é? E toda a gente pensa nestas soluções, é um bocado difícil descortinar caminhos, portanto, para resolver esta situação. É claro que os cenários, que existem neste momento quanto à evolução da taxa de desemprego vão no sentido de uma diminuição, mas é uma diminuição muito lenta. Não é? Portanto, significa que vamos ficar aqui com este nível de desemprego, pelo menos durante um período de tempo considerável, infelizmente. Está bem? Isto só, digamos, para dar um pequeno mote para a apresentação à atividade. Eu queria, desde já, agradecer a todos os presentes, portanto, para
estarem aqui a assistir a esta atividade, que é promovida pelo grupo de práticas administrativas, portanto, que é um grupo EFA tipo B2+3. Portanto, designadamente, aqui estes senhores, penso que não há nenhuma senhora, portanto, constituem o grupo de eletricidade e instalação. Não disse mal, pois não? Ótimo. Portanto, obrigado pelo vosso esforço no dia de hoje. Esse esforço foi acrescido porque está frio e está a chover, portanto, num dia de sol seria um passeio agradável virem até aqui ao centro da cidade. Hoje tiveram um esforço adicional. Certamente valerá a pena, mas desde já obrigado pela vossa participação. Agradecer também ao grupo de instalação e operação de sistemas informáticos, que também faz parte da Inés, que esses não tiveram que fazer uma deslocação tão grande, façam a deslocação que já fazem habitualmente, mas de qualquer das formas também obrigado pela vossa presença e pelo vosso esforço e que certamente, portanto, vão dar o vosso contributo nesta sessão. Posto isto, vamos então passar à apresentação dos temas. Portanto, aquilo que vamos fazer, de acordo com o programa, é então fazer a apresentação dos vários temas e depois no final faremos um espaço para debate. Está bem? As questões que vocês, entretanto, queiram colocar, comentários, observações que queiram fazer, portanto, guardem depois para o espaço de debate no final e nesta altura colocarão. Está bem? Muito bem, vamos então seguir, portanto, com a apresentação do tema Evolução da Educação e da Formação em Portugal e na União Europeia, que será feita, portanto, pelo... Ora, bom dia a todos. O nosso tema está relacionado com a avaliação da formação em Portugal. Neste tema vamos falar de 4 níveis, esses 4 níveis concedidos por Donald Kirkpatrick e um quinto que atualmente está a ser utilizado desde 2002, que foi criado por Phillips e Stone. O primeiro nível da avaliação é a reação, o segundo a aprendizagem, o terceiro o comportamento, o quarto os resultados e o quinto é o retorno do investimento. Esta primeira avaliação relacionada com a reação tem a ver com os diversos tipos de questionários feitos aos formandos. Como vocês sabem, uma pergunta tem diversos tipos de respostas, dependendo da personalidade de cada um. O segundo nível é a aprendizagem. A aprendizagem pode ser medida através de pré e pós-testes, também como através de testes escritos e performance. Desta forma, pode-se avaliar a capacidade de aprendizagem de cada formando. O nível 3, o comportamento. Este nível de avaliação é difícil de avaliar porque não é muito específico. Daí utilizarem os questionários da avaliação da aprendizagem durante a formação e grelhas de avaliação também. São feitos durante a formação e ao fim da formação de cada módulo. O nível 4 é os resultados. Este nível de avaliação é geralmente aplicado a recursos de formação que procuram resolver problemas específicos causados por falta de conhecimentos e qualificações. Este quinto nível, o retorno do investimento, tem a ver com aquilo que a gente aprendeu durante a formação e a aplicação desse conhecimento, seja para nível pessoal ou para o investimento de outras empresas. Uma pessoa é trabalhar por conta de outra e aplicar aquilo que aprendeu durante a formação, ou então abrir uma própria empresa e aplicar esses conhecimentos. Também gostava de formular que foi feito um questionário para a avaliação de antigos formandos. Infelizmente não foi possível aplicar devido à falta de tempo. Quem sabe, dois anos mais tarde, será aplicado. Este trabalho foi feito por Luísa Carvalho e Paulo Coelho. O que é empreendedorismo? A palavra empreendedorismo foi utilizada
em 1950 com reflexo de uma pessoa capaz de ter sucesso com evocação e criatividade. Mas, mais tarde, a noção de que a pessoa empreendedora precisa de arriscar alguns negócios. Em 1985 foi o conceito de empreendedor uma pessoa empreendedora mais dentro de uma organização. O projeto ENN, aprender nas escolas. Como vocês podem ver, hoje em dia, o processo de ser empreendedor também já se aprende nas escolas, porque ser empreendedor já é preciso ter conceitos, explicações de hoje em dia. O empreendedorismo é algo que pode estar ao ser humanos, com que vez que este poder apresenta características empreendedoras na sua própria personalidade, nomeadamente quando consegue ver a oportunidade de outros nada veem. Exemplos do evento do empreendedorismo. A Semana Global do Empreendedorismo em Lisboa. Semana da Empresa, lançada em 2004 no Reino Unido, que pretendia essencialmente fomentar a cultura de empreendedor e de inovação. A Semana Global do Empreendedorismo será este ano organizado pela APDA, Associação Portuguesa de Estudantes Ângelos. Perfil do empreendedor. As principais atitudes do empreendedor passam por comportamentos que devem ser direcionadas para a identificação e capacidade das outras oportunidades, transformando-as em maiores taxas de retorno para um dado investimento. Todos estes fatores empurram o empreendedor para atos de empreendedorismo, podendo este também ser atraído e puxado por uma promessa de sucesso. Características do empreendedor: ambição, coragem, determinação, autoconfiança, capacidade de decisão, sentido prático e curiosidade. Capacidades de trabalho: motivação, otimismo, liderança, delegação e experiência. Os apoios ao empreendedorismo, incentivos à criação do próprio emprego, apoios iniciativas locais de emprego e IEL, promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. IEL, iniciativas do local de emprego, apoio até de 40%, esse apoio de 40% vem da AGIP, que fornece para nós abrirmos um negócio próprio. E a Caixa Geral de Depósitos disponível tem uma linha de crédito de 750 mil euros para beneficiar as iniciativas empresariais. Não quer dizer que a AGIP e a Geral de Depósitos e mais outros bancos, que podem ver, ficam durante 2 anos com nós a gerir o nosso dinheiro. O empreendedorismo é notícia. Exemplo, notícia ligada ao empreendedorismo. No ano de 2006 foram 13 jovens e este ano são 34. Para incentivar o aparecimento de mais candidatos, o Governo avança hoje com a mostra das suas educando o empreendedorismo e criatividade. Esta notícia foi feita pelo Carlos Tavares no dia 25 de 11 de 2009, lançada pelo Diário do Minas. E agora vamos falar só mais uma coisa. Nós éramos 3 do grupo, entre nós os 3 fizemos umas entrevistas, só que eu vou falar só eu de uma, porque não vale a pena estar aqui a falar das outras 2. Eu conheço um jovem, que tem 27 anos, é casado, o seu próprio negócio, sem ajudas de ninguém, sem ser motivado por ninguém, ele próprio conseguiu criar. E hoje já tem 6 empregados e quer continuar, espera um dia poder ter mais pessoal, não é? E é uma padaria, mas quer que um dia o negócio tenha um futuro bom para nós. E com isto acabamos. Este trabalho foi revelado por Isabela Araújo e Marta Costa.